Meus irmãos, vamos meditar na palavra de Deus, no texto que lemos na leitura bíblica oficial deste culto, Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5. Paulo aos Efésios, capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem pavoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Repita comigo: bondade, justiça, verdade. E no 10 ele diz: aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Diga comigo: posicionamento. E ele continua: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças a Deus, graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Quantos dizem amém? Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo se sentiu no dever de ensinar, de exortar, de falar à igreja de Éfeso. E no versículo anterior ele fala que a santidade, no capítulo anterior, a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. Repita comigo: a santidade cristã é oposta ao costume dos gentios. Paulo está deixando muito claro aqui, a santidade ela vai na contramão do costume do mundo. Nós cristãos precisamos nos lembrar disso. O problema da nossa geração é que a gente está tentando acomodar o que se chama de santidade ao costume do mundo. Isso é impossível. Diga comigo: impossível. Não é? Você vai ver que lá no livro de Paulo, escrevendo a Tito, ele diz assim: porque a graça de Deus se há manifestada trazendo o quê? Salvação a todos os homens. E aí na continuação diz assim: a graça, diga, ensina que renunciando à impiedade. Em outras palavras, a graça não é uma liberdade para você pecar, fazer o que você quiser. A graça vem, ela perdoa todos os nossos pecados. A Bíblia diz que o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância, mas a continuidade: ensinando-vos que renunciando o pecado e a iniquidade. Quer dizer, quem recebe a graça tem os seus pecados perdoados e aprende com a graça a renunciar ao pecado. Diga comigo: quem foi agraciado por Jesus também aprende a renunciar ao pecado. Você pode apertar a mão de Simão e falar assim: estamos aprendendo a renunciar ao pecado.
E agora no capítulo 5 ele fala: sede, pois, imitadores de Deus. Diga comigo, imitadores de Deus. Como filhos amados. Quem aqui se sente filho amado de Deus? Pode dar glória a Deus, isso é coisa maravilhosa. Mas como filho amado, ele nos ensina, Paulo orienta que nós devemos ser imitadores de Deus. Repita comigo, imitadores de Deus. Como é que a gente imita Deus? Conhecendo Deus, através da comunhão com Deus, da leitura e absorvendo para a nossa vida a palavra de Deus. Me chama a atenção como que a Bíblia nos ensina a exercer a imitação. Diga comigo, exercer a imitação. Ele manda aqui que nós devemos imitar a Deus. E o escritor aos Hebreus, e agora eu falo para os líderes, para nós pastores, do qual eu me incluo com todos vocês, né? Ele fala uma coisa muito forte. Ele manda a igreja fazer algumas coisas com os líderes. Capítulo 13, deixa eu me falar a memória de Hebreus. Ele manda exatamente, olha que coisa interessante, diga, lembrai dos vossos pastores. Diga, lembrai dos vossos pastores. Depois diga assim, a fé dos quais imitai. E depois manda obedecer os vossos pastores. Vamos repetir, lembrar, imitar e obedecer. Tem pastor que acha que as pessoas só devem obedecer. Não, manda lembrar. Porque tem gente também, irmão, que só lembra de pastor quando está numa situação difícil. Tem que lembrar sempre, orar por ele. Irmão, a Bíblia diz que quando acontece uma coisa com o líder, dispersa o rebanho. Está escrito. Se você conseguir pegar o líder, se você conseguir destroçar o líder, o rebanho entra em polvorosa. Então você precisa orar pelos seus líderes. Orar por eles para que Deus guarde, para que Deus revista do seu poder. Não é só lembrar quando precisa. Tem gente que só lembra quando precisa. Pastor, estou passando uma necessidade. Está errado? Não, está certo. Pastor, eu preciso de uma cesta básica. Está errado? Não. Pastor, estou doente, vem orar por mim. Pastor, preciso de uma visita. Não está errado. Agora, você precisa lembrar sempre. Você não está sentindo dor nenhuma? Senhor, que o pastor não sinta dores. Você não está sentindo falta de nada? Que o pastor também não sinta falta de nada. Pastor, abençoa o meu pastor, Senhor, assim como ele me abençoa e ora por mim. Diga comigo, lembrar. Aí depois ele fala, a fé dos quais imitai. Diga comigo, a fé dos quais imitai. Agora olhe para cá, obreiros. Aí a pergunta, nossa fé está à altura de ser imitada? A Bíblia manda que o rebanho imite a nossa fé. E para isso a gente tem que dar exemplo. Por isso que Paulo, falando a Timóteo, fala assim, Timóteo, vocês devem ser o quê? Exemplo dos fiéis. Diga de novo, todos juntos. Exemplo dos fiéis. E quando ele fala exemplo dos fiéis, ele não fala nisso, naquele, ele fala em tudo. A raiz é essa, seja exemplo em tudo. E para a igreja manda imitar. Pastor, mas tem pastor que não tem exemplo para ser imitado. Então não imite ele, imite aquele que é exemplo. Porque é o que a Bíblia manda. É o que a Bíblia manda. Bom, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. O Paulo dava exemplo. Ele falou certa vez para o rebanho, sede meus imitadores. Olha, forte. Assim como eu sou de Cristo. Quem não imita Cristo não pode falar isso. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Vocês estão vendo como aqui a regra de imitação é usada na Bíblia? Um imitando o outro, mas imitando o que é bom. Tem gente que gosta de imitar o que está errado, irmão. Ah, mas pastor fulano fez isso, né? Pastor Beltrano fez assim. E se ele for para o inferno, você vai também? Se liga, irmão. Imita o que é bom. Pastor, eu estou no terceiro casamento, pastor. Posso ir para o quarto? Que é isso, meu irmão? Mas pastor fulano está no quinto. Meu irmão. Imita o que é bom. E nós vamos aprender a ser exemplo para o rebanho. Que vai dar tudo certo, vai muito bem. E andar em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta
e sacrifício em cheiro suave. Eu quero ler o 2 com toda a igreja. Todos juntos. 1, 2, 3. No versículo 1, ele dá a importância da imitação do que é bom. Mas no versículo 2, Paulo aqui, ele faz uma exortação sobre o que é sacrificial. Diga sacrificial. Irmãos, uma das dificuldades que nós temos no mundo presente é porque as pessoas têm dificuldade de entender que a vida cristã, ela é sacrificial. Ele manda dizer aqui exatamente o seguinte, ele ordena, ele ensina, e andar em amor, diga andar em amor, como também Cristo, diga forte, vos amou, e se entregou a si mesmo, por nós, em oferta e sacrifício a Deus, diga forte, em cheiro suave. Chama atenção, preste atenção, ele está falando aqui andar em amor. O amor, irmão, exige sacrifício. Repita comigo, amor exige sacrifício. Vamos tirar agora Deus aqui da história. Quem é casado aqui, levante a mão. A boa parte é casado. Que pena que a juventude, louva a Deus pelos poucos que estão aqui. Deus os abençoe. Continue vindo para o culto de ensino. Atenção, jovens e adolescentes. Não é recado não, que é direto a já. Jovens e adolescentes. Líderes de jovens e adolescentes, venham para culto do ensino, EBD, venham aprender, venham para EBO, porque daqui uns dias os velhos vão passar, eu vou passar, e vai ser com vocês, tá? Se essa palavra não estiver impregnada na vossa mente, no vosso coração, não vai dar certo, o pastor está avisando agora. Quando eu chegar no céu e falar, Jesus, eu avisei. Aleluia! De novo, quem é casado aqui, levante a mão. Vocês que estão casados, vocês amam. Eu também sou casado. Glória a Deus. Por isso que é bom ser pastor, né? Se eu fosse padre, não podia dizer isso. Então aí posso falar com vocês. Quem é casado, ama. E todo amor exige alguma dose de sacrifício e de renúncia. Quando você vê aqui o apóstolo Paulo, no próximo capítulo, ele está falando aqui para a igreja como um todo. Nesse mesmo capítulo, a partir do versículo 32, ele fala dos deveres domésticos. Primeiro ele manda a mulher se sujeitar ao seu, diga comigo, isso é sacrifício. E aí a gente, homem, fica todo contente, né? Aí vem o Paulo e fala assim, tá contentinho? Você agora deve tratar dela como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Aleluia. Sofrendo até a morte de cruz, as irmãs começaram a se alegrar. Não é? Morte de cruz. Você deve se entregar por ela, assim como Cristo fez para santificar a igreja, lavando-a com a lavagem da água pela palavra. A Bíblia manda os maridos fazer isso pela sua mulher, como Cristo fez pela igreja. E eu, quando estou ministrando o casamento, falo assim, Jesus, me ajuda, Senhor. Eu já fiz tanto, mas ainda não morri, não fiz tudo. Tem sempre mais um pouco para fazer. Diga sacrifício. Diga para esse irmão do lado, servir ao Senhor é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você tem que levantar a carne e pede para fazer uma coisa. Você fala assim, não posso fazer porque eu sou de Deus. Mas pastor, mas eu estou com vontade, ninguém manda na minha vida. Crente manda, Deus manda na vida da gente. Jesus manda, a palavra manda e os irmãos fiscalizam. Ninguém tem nada a ver com o outro. Esse capítulo que a gente leu termina assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. É o final, é a assinatura. É sacrificial. Ninguém disse que seria fácil. Mas irmãos, a graça de Deus nos fortalece. A graça de Deus nos faz crescer. A graça de Deus nos dá o alimento necessário para suportar. Como é que você está passando por isso? Pela graça do Senhor. Paulo sofreu tantas coisas, mas tem uma coisa que a gente não diz o que é, a Bíblia não revela. E quando a Bíblia não fala, a gente se cala. Mas diz que ele tinha um espinho na carne. E ele pediu a Deus,
várias vezes, 3 vezes, se me falha a memória: Senhor, tira esse espinho. E o Senhor não tirou. E na última vez, primeira vez, Deus não falou nada. A segunda vez, Deus não falou nada. E na terceira vez, disse o quê? A minha graça te basta. Está sofrendo? A graça do Senhor te basta. Você não está entendendo, mas a graça do Senhor te basta. Senhor, por que isso, Senhor? A graça do Senhor te basta. O Senhor manifesta a sua graça sobre a sua vida nessa noite. A graça do Senhor te basta. Aleluia! Ele se entregou a si mesmo por nós em oferta de sacrifício a Deus em cheiro suave. E agora no 3, toda a igreja, o 3 e o 4. 1, 2, 3. Mas olha, irmão, mas a prostituição e toda a impureza. Diga comigo, prostituição. E toda a impureza. Então tudo que é prostituição, tudo que é impureza, não deve ter na casa de Deus. Ah, pastor, mas só isso, pastor. Nada a ver. É impuro, não faça. Você fez um gesto que pode ser mal interpretado, não faça. Peça perdão. Pôs a mão onde não devia, se arrependa, peça perdão. Assistiu que não devia, se arrependa. Largue isso em nome de Jesus. Diga comigo, prostituição e toda impureza, todo tipo. Hoje algumas coisas é difícil pregar. Eu recebi uma mensagem esses dias de um irmão muito longe daqui, participando do nosso culto aqui de ensino. Ele falou assim: pastor Carlos, aqui na minha cidade, se o senhor pregar aquela mensagem, quando acabar o culto já vão na delegacia registrar um BO. Eu ouvi. E ele é da Assembleia de Deus, de uma igreja da mesma fé e ordem que a nossa. Quando a igreja dele, se eu pregar o que eu prego aqui, eu vou para a delegacia. Então eu vou pregar o quê, meu irmão? Vou abrir aqui o Estadão para ler para vocês. É o que está escrito, isso é Bíblia. A prostituição em toda impureza. Não se nomeie, não tenha no meio de vós, se abstenham. Oh, aleluia, glórias ao Senhor pela tua palavra. Como convém a santos. Quem é santo foge. Quem é santo corre. Pensou, já pede perdão a Deus. Olhou sem querer, vira o teu olho em nome do Senhor Jesus. Não olha para o que não é teu, não olha para o que você não deve. Que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo através da palavra de Deus. Impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. Diga comigo, avareza. Avareza é a pessoa que só pensa nele, em todo sentido. Para ele tem que ser o melhor, para ele tem que ser tudo. O avarento é terrível, irmão, que é tudo para ele. Mas uma coisa interessante, eu ministro sempre para obreiros isso. Quando o sogro de Moisés falou com Moisés acerca que ele estava sozinho e tinha que ter gente para ajudar. Não vou entrar no contexto, mas vocês conhecem essa passagem, né? Fala assim, ó, olha, homens que sejam capazes, tal. Fala assim, que aborreçam a avareza. Diga comigo, que aborreçam a avareza. Para a igreja, Paulo fala que não deve ser avarento. Mas para o obreiro, fala que tem que aborrecer a avareza. Porque quem não aborrece a avareza, quem é avarento, quer tudo para ele. Tem inveja dos outros, tem inveja do talento do outro, tem inveja do dinheiro do outro, da casa do outro, do carro do outro. Já viu gente assim? Poxa, como é que a moçada comprou essa blusa, hein? E hoje é assim, né? Fotografa a blusa, já entra na internet e já a marca, já vê onde é que está, tal, não é verdade?
Pastor Marcos, você pode comprar esse carro, na hora já pega a placa, já vê lá e tal, puxa, esse carro custa tanto. A pessoa avarenta. Se ele tem, por que eu não tenho? Não pode ser crente, não é avarento. Pastor, eu sou crente, mas eu ainda sou um pouco. Meu irmão, tinha um irmão aqui na igreja, acho que ele não está hoje aqui. A esposa dele se converteu. E ela se converteu mesmo. Mas tinha um negocinho complicado. Um dia ele chegou assim: pastor, eu quero que o senhor ore pela minha esposa. Ainda tem um restinho de demônio, precisa orar para sair. Então, se tiver um restinho aí, em nome de Jesus, ora. Eu sou crente, mas disse: não, irmão, você é crente ou não é? Se tiver alguma coisinha aí, pede para Deus limpar. Hoje é dia de limpeza, lavagem da água pela palavra. A palavra limpa, a palavra, aleluia, regenera, a palavra restaura. Não importa quem é, irmão, se é pastor, se é evangelista, missionário, apóstolo, cantor, tem que estar debaixo da água todo dia. Pastor, mas eu já sou crente velho, pastor. Meu irmão, velho toma banho também. Não vou mais tomar banho não, já tomei muito banho na vida e tal, já gastei muito sabonete. Irmão, vai feder. É bom você ficar debaixo do chuveiro da palavra. Enquanto Jesus não vem buscar a igreja, tem que ter a água da palavra para limpar. Está limpo? Limpe-se mais ainda. É o que Jesus falou nas cartas do Apocalipse. Quem está sujo, sujo tem ainda. E quem está limpo, limpe-se mais ainda. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Aleluia, aleluia, aleluia. Versículo 4 e 5, toda a igreja. Forte, irmão, bonito. Espera um pouquinho. Vocês gostam de cantar bem, eu louvo a Deus por isso. Quando eu chego e falo: a nossa igreja canta e gosta de cantar bem. E canta tudo. Lê a Bíblia também do mesmo jeito. Vamos lá? 1, 2, 3. O 5. Porque sabeis isso, que nenhum pecador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, herança do. Olha, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Tem a rodinha de crente? Fala aqui, esse irmão do lado, o que a gente está conversando na rodinha, irmão? A rodinha santa aqui de pastor, só nós aqui. Para, meu irmão. Rodinha santa só de irmão em Cristo aqui. Isso aqui, irmão, isso aqui não é a rodinha da antiga Cosipa, não. Já acabou a Cosipa, então posso falar, né? Na Cosipa era um complicado. No tempo da Cosipa era complicado. Saía cada fofoca no meio dia. Mas de onde é que saiu isso? Os antigos sabem. Passou lá na rodinha da Cosipa. Tinha muito homem, 25 mil homens lá trabalhando, muita fofoca. Não, irmão, quando tem crente tem que ter ação de graças. Como é que foi o culto ontem? Glórias ao Senhor, que palavra. Mas aquele hino, que maravilha. Quero assistir, agora vou assistir de novo a mensagem, porque eu fui abençoado ontem, quero ser mais abençoado, vou assistir de novo. Aleluia. Como podemos melhorar? Aleluia. Como podemos melhorar a orquestra, o grupo de louvor, o coral? Como podemos melhorar o trabalho do diaconato? Irmão, sempre pensando no que é melhor, sempre pensando no que vai abençoar, no que vai somar, no que vai agregar valores ao reino de Deus. Aleluia. Não se nomeia entre nós essas coisas. Parvoíces, chocarrices, diga comigo, chocarrices. Irmão, tem irmão que tudo leva na brincadeira. Vou falar uma coisa para você. Eu não estou falando de bom humor, tá? Tem pessoas que são bem-humoradas. E é uma bênção. Que a gente está meio para baixo, o irmão chega e é bom. Porque, irmão, essas diferenças, Deus sabe que a gente é assim. Não é? Tem uns que é meio para baixo, outros são mais para cima. Nós somos pessoas diferentes. Nós não somos robôs. É. Mas quando eu falo aqui de chocarrice, é gente que faz chocarrice de tudo, irmão. Faz chocarrice do jeito do outro cantar, já viu? Tem uns irmãos que são especialistas hoje em fazer chocarrice através de figurinha. Estou mentindo?
Irmão, eu acho que ele faz figurinha na hora do culto, porque o culto nem acabou, já está a figurinha do irmão, fotografa o irmão, já está fazendo figurinha, irmão. É errado isso. Temos que ter equilíbrio na coisa. Porque, às vezes, a pessoa fez uma, mas a vida inteira, não é? Às vezes aconteceu uma coisa, sei lá, uma coisa diferente, né? Aí eu já falo, me perdoe, Clóvis, vou te usar, eu sei que você não faz isso, né? E aí, irmão Clóvis, você não fez uma figurinha ainda? Porque eu já sei que você é o mestre da figurinha. Não, meu irmão, chocarrice, brinca de tudo, tira onda até da língua estranha dos outros. Cuidado, irmão, brincar com coisa séria. Imitando língua estranha na internet, né? Imitando profecia na internet. Cuidado, irmão, você pode estar se complicando com Deus. Você tem discernimento para saber se é de Deus ou não? Se achou engraçado, já faz brincadeira? Não se brinca com coisa séria. Nem por aí, parvoíce. Ah, pastor, mas na internet está liberado. Irmão, mas no céu não está. Na internet está liberado, mas no céu nós vamos prestar conta. Versículo 6, versículo 5 de novo, 1, 2, 3. Porque bem sabeis isto. Diga comigo, fornicador ou impuro. Tem gente que pensa que o único pecado que tem é adultério. Então por isso eu não vou casar. Porque ele pensa que se ele não casar, está tudo certo, ele vive na fornicação. Fornicação é o pecado sexual entre duas pessoas de sexo oposto. Coisa que não poderia acontecer. Mas eu não sou casado, sou solteiro. E aqui para nós é dia de ensino, irmão. Tem irmão incentivando seus filhos a fornicarem. Como, pastor? Pastor, é melhor dormir na minha casa com a namorada do que eu não saber para onde vai. Você está incentivando seu filho para o inferno, meu irmão? Você não pode abrir a Bíblia e falar a palavra para ele, para a sua filha. É melhor que debaixo do meu teto você vai ser conivente e cúmplice do pecado dos seus filhos. Aliás, meus irmãos, existem pais hoje que eles estão desincentivando seus filhos a descer as águas. Há pouco tempo, num batismo aqui, um dos nossos pastores tinha um número razoável. Na véspera do batismo, 8 desistiram. Como o número foi razoável, liguei para o pastor, o que aconteceu? Os pais desincentivaram. Meu filho, você sabe o que você vai fazer? Você sabe que a partir de agora você não pode pecar, quer dizer, antes de batizar, pode. Você sabe que se você pecar, você vai ser disciplinado? Aí o filho falou, então, não. Isso quer dizer, vou continuar pecando. Vai para o inferno do mesmo jeito. Quando a Bíblia fala em fornicador, irmão, em adultério, em todo tipo de pecado, as pessoas pensam que é só para crente. Os crentes procuram cumprir a palavra. Mas todo mundo que faz aqui, crente, não crente, batizado, não batizado, vai para o inferno. Ai, pastor, Deus é amor. Nós vamos ver no texto aqui que as pessoas que praticam essas coisas, eles são alvos da ira de Deus. Diga comigo, está escrito. Versículo 4. Toda a igreja agora. 1, 2, 3. Ah, desculpe. O 6. 1, 2, 3. Ninguém. O 7. Eu quero me deter sobre essa frase. Ninguém vos engane com palavras vãs. Toda a igreja. Ninguém vos engane com palavras vãs. Mais uma vez. Ninguém vos engane com palavras vãs. Será que tem gente enganando? Tem. Pastores, falsos profetas, ensinadores. Eu vou falar uma coisa aqui, por questão de ética, não devo falar nome, mas alguns de vocês que frequentam a internet ouviram isso. A semana passada, talvez, um pastor muito conhecido, hoje eu o considero um herege, mas frequentou os nossos púlpitos assembleianos até da Convenção Geral,
um grande homem de Deus à época, ele sendo questionado sobre a questão do homossexualismo, da ideologia de gênero, quando ele foi encurralado na palavra, que a palavra condena, ele disse o seguinte: entre a letra fria do texto, eu fico com o amor. Se eu tiver que errar por não observar as 4 linhas do texto, eu erro por acreditar no amor. Alguém aqui deve ter visto isso. Isso quer dizer, naquela fala dele, quando a Bíblia fala em ira, ira divina, inferno, juízo final, fogo que arde e não se apaga, é tudo conversa. Eu vou preferir crer no amor. Então, irmão, não precisa de evangelho. Todo mundo vai para o céu. Aliás, há quem defenda orar pelo diabo para ele se converter. Quando a Bíblia diz que ele já está condenado. Aleluia! Bom, eu fico fascinado com a palavra de Deus. Pastor lá de Santa Catarina, Messias Santos, ele diria assim: eu me amarro nesse texto, porque Paulo, há 2000 anos atrás, falava isso: ninguém vos engane com palavras. Parece que ele estava assistindo a internet hoje. Diga para esse irmão: não se deixe ser enganado. A palavra de Deus é verdade. Ame a palavra do Senhor. Agora tem que ler, irmão. Se não ler a palavra, é enganado. Isso é o que está acontecendo. Quem não ouve palavra, quem não ouve ensino, quem não lê a Bíblia, é enganado. Nós fizemos uma pesquisa aqui durante a escola bíblica. Ninguém precisava colocar o nome. O índice de quem nunca leu a Bíblia toda, o índice de quem não lê a Bíblia é altíssimo dentro das nossas igrejas. É o povo que abre a Bíblia no Salmo 91 e coloca na sala aberta. Está amarela já a página lá. Ele nem lê, mas abre lá. Não. Isso é misticismo. Pode até abrir a Bíblia, não tem problema nenhum, mas se você não lê, não adianta nada. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas, agora, lê de novo o 6, agora todo, completo. 1, 2, 3. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, tanto quem engana, como quem é enganado. Agora o 7, irmão, é uma sentença pesada para os dias de hoje. Toda a igreja, 1, 2, 3. Mais uma vez. Mais uma vez. A pessoa deixa claro que não crê no que é pregado. A pessoa deixa claro que não obedece o pastor. A pessoa deixa claro que interpreta diferente as sagradas da Escritura. Aí fala assim: mas ele é meu amigo, pastor. Ele não presta, mas é meu amigo. Ele é desviado, mas é meu amigo. Pastor, ele não vale nada, mas é meu amigo, pastor. E aí não dá para se meter. Paulo fala, é a Bíblia que diz: portanto, não sejais seus companheiros. Não tem essa pessoa por sua companhia. Não tem essa pessoa como uma amizade sua. Você já viu que ele está contra a palavra de Deus. Ele para lá, pastor, eu vou virar inimigo? Não precisa virar inimigo. Eu tenho muita gente que eu conheço. E a gente se fala, se cumprimenta bem. Mas amigo, companheiro, diga-me, companheiro. É quem anda junto. Diga, vive junto, comunga junto, acredita junto. Me ajuda a pregar para você mandar. Está entendendo, irmão? Eu não estou lendo o Corão aqui. Eu não estou lendo aqui a Folha de São Paulo, graças a Deus.
nem o Estadão, nem o IG. Eu estou lendo a Bíblia. Vamos em frente? Todos juntos? Versículo 8 e o 9. 1, 2, 3. 8, 9 e 10. 1, 2, 3. Porque no outro tempo eras trevas. Diga comigo, passado. Diga de outro novo, passado. Fala com esse irmão, você era treva. Não é mais. Pastor Florisvaldo, você era trevas. Não é mais. Pastor Miguel, eu e você éramos trevas. Não somos mais. Quem era treva andava como treva. Agora ele fala, andai como os filhos da luz. Mas tem que ter paciência, é o jeito dele. Não, tem que andar como o filho da luz, está escrito. Agora sois luz no Senhor. Andai como os filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Diga comigo, aprovando o que é agradável ao Senhor. Se o Espírito aprova o que é agradável ao Senhor, o que ele faz com o que não é agradável ao Senhor? Quem falou? Diga forte, desaprova. Toda vez que a gente faz uma coisa que não agrada ao Senhor, o Espírito Santo desaprova. Nós estamos na prova, irmão. E nós poderemos ser aprovados ou desaprovados. Sabe por quê, irmão? Tem gente que é o seguinte: eu lido com pessoas, ouço muitas coisas. Tem gente que faz determinadas coisas. A aula do pastor Giancarlo, em que pese ter um teor teológico e de interpretação das línguas gregas e hebraicas muito forte, mas eu achei muito interessante uma coisa que ele falou aqui. Porque tem gente que pensa, irmãos, que o problema está aqui dentro dessas quatro paredes. Irmão, quantas horas a gente passa aqui dentro? No máximo 1h30, 2 horas. Quem vem para o culto todo dia é 2, 3 vezes na semana. O problema não é aqui dentro. Aqui dentro, irmão, você está sentado aí, canta, louvor, até vira os olhinhos. Né? Tem uns que sapateiam, glória a Deus. O negócio é quando sai dali. Se vacilar, não chega em casa. O rolo começa na cantina. No emprego. Na mesa do advogado. Porque, irmão, o problema todo mundo passa. O problema é quando você apronta e diz que está tudo bem. E acha que o Espírito Santo é tapado. Ele é Deus. Ele é soberano. Ele escuta. Ele discerne. Ele fala e você faz de conta que não ouve. Está na hora da gente ouvir Deus falar. Está na hora da gente aprender o Espírito Santo a falar. Ele fala na nossa consciência. Eu finjo que não estou ouvindo, mas ele está desaprovando. Toda a igreja, o 11 e o 12. 1, 2, 3. O 13. Irmãos, olha que coisa. Eles fazem oculto e isso já é torpe. Em outras palavras, Deus já viu que está errado. Irmão, a graça que o Senhor tem misericórdia de nós. No Velho Testamento, tem gente que hoje banaliza a graça. Nós estamos no tempo da graça. Para com isso. Isso é, como é que ele fala? É legalista e tal.
No tempo da graça, para ser válido um adultério, a pessoa tinha que ser pega no próprio ato adulterando. Tinha que ser pega. O que você... Na lei. Obrigado. Na lei era preciso a pessoa ser pega no próprio ato adulterando. E ele era digno de morte. Se você imaginar bem, é uma coisa meio difícil pegar a pessoa no próprio ato, porque hoje é bagunçado, mas antigamente quem é que ia estar aí na rua, tal. Mas se pegava, era digno de morte, era apedrejado. Pastor, mas agora a graça é tudo amor. Jesus falou assim, agora não precisa nem ser pego. Pensou, pecou. Fala do irmão do lado, o que é mais difícil, na lei ou na graça? Eu acho que naquele tempo, quando Jesus falou isso, irmã Sara, alguém pensou assim, puxa, eu era feliz e não sabia. Que agora pensou, Jesus falou assim, já consumou no seu coração, para Deus já está valendo. Olha que coisa interessante aqui. Olha o que é que Paulo fala aqui. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe, mas todas essas coisas se manifestam, sendo o que? Condenada pela luz, porque a luz a tudo manifesta. Irmão, pode fazer escondido, um dia vai aparecer. Puxa, pastor, vim hoje aqui para ser renovado, pastor, mas você está sendo renovado por dentro. Pastor, eu queria dar um soco no ar. Pode dar, irmão, não tem problema não, é Deus falando com você. É a palavra de Deus. Lavando, curando, renovando, restaurando, ensinando. Aleluia! Aleluia! Glórias ao Senhor para sempre. Glória! O 14, toda a igreja. 14, 1, 2, 3. Vamos ler mais uma vez, bem bonito, um coral maravilhoso. 1, 2, 3. Pelo que diz: desperta um que dorme, e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Irmão, que coisa linda. Falou, se estiver dormindo, e se até já estiver morto, pelo poder da palavra, levanta, porque Cristo vai te esclarecer. Levanta, 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 desperta. Diga comigo, posicionamento. Diz para esse irmão do lado, pega na mão dele, tempo de posicionamento. Glórias. Glórias ao Senhor. Tempo de posicionamento. Posicionamento. Não dá para ficar mais ou menos, não. Jesus está voltando para buscar a igreja. Tem que ter posicionamento. Tome uma posição, porque Cristo vai te esclarecer. O 15 e o 16, toda a igreja, 1, 2, 3. Não conhece, mas sabe. 17. Olha, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, ou seja, louco, gente que não pensa, mas andai como sábios, remindo o tempo. Irmão, o que ele está dizendo assim? Não dá mais tempo, não dá mais para perder tempo, não dá mais para perder tempo. Vamos remir o tempo, vamos usar o tempo da melhor maneira possível. Por quantos dias são? Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte assim: não fica esperando coisa boa, não. Se acerta com Deus, porque os dias são maus. Quem está entendendo, diga assim, amém. Amém. Glórias ao Senhor para sempre. Não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Diga comigo, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. O 18 e o 19, 1, 2, 3.
19. E não vos embriagueis com vinho, porque no mundo, irmão, a pessoa pode ficar alegre e ele enche a cara. Aqui quando fala vinho, aqui é tudo, sabe, irmão? É vinho, cachaça, pinga, seja lá o que é. Cuidado. Não, pastor, mas não é bem assim, é uma garrafada santa. Para, irmão. Para, irmão. Vai falar bobagem, vai fazer o que não deve. Como que o irmão fez isso? Ah, pastor, porque eu fui na festa de aniversário de um amigo, o senhor sabe que ele não é crente e tal. E quando eu vi, de uma hora para outra, estava falando besteira. Por que está falando besteira, irmão? Você tomou água? Suco de laranja, de cupuaçu? Para, irmão. Para. Veja a sua fraqueza, não dá para você, cai fora. Mas enchei-vos do Espírito. É interessante uma coisa, quando ele fala que enchei-vos do Espírito, ele está fazendo uma alegoria do carnal para o espiritual. Quem se enche do Espírito se alegra muito mais. Quem se enche do Espírito, aleluia. E agora eu vou mexer com uma coisa aqui que sensacionista não gosta, mas eu não posso fazer nada, eu sou continuista, eu sou pentecostal, não é verdade? É verdade, irmão, que a gente cresce, tem que ter sabedoria, mas quando a gente é novo mesmo, e tem gente que dá umas carreiras. Ah, por que você correu, irmão Silvio? Nem sei, pastor, quando eu vi já estava na carreira. Porque o emocional, a gente aprende a controlar. Quando a gente é novo, por isso que Paulo fala assim, quando eu era menino, fazia as coisas de menino, mas agora que eu sou adulto, sou grande, eu tenho que me controlar. E tem uns que demoram para crescer, irmão. Quando fica muito alegre e tal, aí a pessoa fala assim, pastor, é lógico, irmão, nós somos humanos. E como humano, a gente tem que entender que tudo que acontece aqui, se está na carne, tem um percentual de carne. Não necessariamente precisa ser carnalidade. Vocês querem ver uma coisa? Eu estou cheio do Espírito. E Deus vai me usar em profecia. E eu sou uma pessoa muito calma. Não é? Eu digo, meu servo, se conserta. O Senhor tem coisas boas para você. Mas eu sou um cara brabo. E eu conheço crente que ele fala se conserta e já lhe dá um murro no cara. E o pior é que ele dá um murro em nome de Deus. Deus não deu murro em ninguém. Porque diz a Bíblia que o espírito do profeta está sujeito ao... O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Eu conheci irmão aqui na nossa igreja que volta meio ele disciplinado porque brigava na rua. Mas ele tinha dom. Quando eu estava na igreja, que ele ia profetizar, ele dava murro também. Rasteira. Aí era o lado carnal dele, o percentual de carne dele. Por isso que o Paulo fala que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. O profeta não fica fora de si. Ele não fica sem consciência, ele sabe o que está fazendo. Aí no que concerne a ele falar e como falar, ele tem que se controlar. Quem está entendendo o que Deus está falando? Outra coisa, eu tenho que ir na igreja, porque é assim que funciona. Está fazendo sucesso essa semana uma senhora que se levantou num culto pentecostal da Assembleia de Deus. Quem viu isso aí e tal, e falou que o pastor estava em pecado, e gritou, se você é homem, parte para cima de mim. Como é que Deus vai falar um negócio desse, irmão? Diga que eu estou mentindo. Se você é homem, parte para cima disso. Não é de Deus, irmão. Agora, pode ser que a profecia seja verdadeira, e aquela profecia não era para a igreja, a profecia era para a pessoa. Espera acabar o culto, vá lá e diga para ele, você está errado, você está em pecado, fale com Deus, diga para ele,
Porque se você faz um negócio desse num culto transmitido, você pode até pagar na justiça por calúnia e difamação. Não, pastor, está proibido de profetizar? Não, eu estou ensinando que deve profetizar. Só que a gente deve fazer com sabedoria. É para a pessoa, é para a pessoa. É para a igreja toda, é para a igreja toda. Quem está entendendo? Ah, pastor, não é para ter, é para ter. Mas a gente tem que ensinar como deve ter. E aí ele fala, vamos lá? E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do... E aí o que é que ele fala no 19? Toda a igreja. O 20. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E para terminar... Quando ele fala sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, ele está falando assim, se houver sujeição, diga comigo, a ordem. E tem gente que não gosta de ordem. Quem não gosta de ordem não é de Deus. Quem gosta quem é de Deus gosta de ordem. Porque ordem tem que ter em todo lugar, inclusive na casa de Deus. Diga comigo, regras espirituais e materiais. Como pastor aqui não é de Deus, só regras espirituais. As espirituais já estão na Bíblia. E as materiais são colocadas pela liderança da igreja. Hello, amém? Ah, mas esse diácono aí, pastor, ele está pensando que é o quê? Ele é polícia da igreja? É. Ele não é da forma, na igreja aqui ele faz o papel de polícia, para colocar ordem. Senta, irmão, agora é hora de sentar. Não é? Para que tem um diácono na porta aí? Para colocar ordem, porque o anjo já está na porta. Agora tem que pôr um homem, para colocar ordem que homem entenda. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Aleluia. Pastor Vitor da administração falou uma coisa interessante aqui. Eu sou pastor. Deixa para tocar na banda ou cantar no coral. Eu falo, irmão Sabino, o senhor pensa que só é quem aí? O senhor fica dando ordem, levanta, eu sou pastor, eu canto do jeito que eu quero. Não, irmão. Lá é o maestro da orquestra, do coral, do grupo, das irmãs. E sujeitando uns aos outros no temor do Senhor. Porque tem gente que quando ele está cheio de Deus, eu não obedeço mais ninguém, só obedeço a Deus. Já está desviado. É a Bíblia que manda sujeitar uns aos outros. Tem que ter ordem. E o nome do Senhor será glorificado.